Olá! Hoje o tema da nossa aula é a fisiologia da gestação e o atendimento odontológico a pacientes gestantes. Vou conversar inicialmente alguns conceitos básicos, principais desafios relacionados ao atendimento, como o dentista pode se inserir na equipe multidisciplinar que realiza esse atendimento a pacientes gestantes, principais alterações fisiológicas, quando inicia o desenvolvimento dos dentes, principais complicações na gestação, principais assuntos relacionados à odontologia, considerações sobre o tratamento, considerações mais peculiares sobre o atendimento odontológico no SUS e considerações finais. A gestação é o tempo de desenvolvimento do embrião no útero desde a concepção, que é a fecundação, até o nascimento, ou parto. É um processo contínuo de desenvolvimento e crescimento. Não é uma doença, é uma condição fisiológica e necessita de considerações para o atendimento odontológico. Mesmo sendo um evento fisiológico, o corpo da mulher se adapta, ele muda e o atendimento precisa de considerações e adaptações. O tempo da gestação é de 38 a 42 semanas. Um tempo menor do que esse vai configurar um parto prematuro. Porém, esse atendimento está associado a alguns desafios. O primeiro deles é o medo do atendimento. A gestante pode ter medo de sentir dor, medo de prejudicar o bebê, e isso pode levar a não procurar o dentista durante a gestação, ou só procurar atendimento quando estiver com dor. Também existem mitos sobre riscos associados a procedimentos odontológicos, como, por exemplo, que a gestante não pode ser anestesiada no dentista e que o tratamento odontológico pode causar aborto. Isso leva a uma resistência, um medo de procurar o atendimento e também um atraso ao cuidado na saúde bucal. Também pode estar presente uma insegurança do profissional. O dentista pode ter medo de atender gestantes, não se sentir preparado, não se sentir com conhecimento e encaminhar essa gestante sem uma necessidade para outro profissional ou não realizar procedimentos que sejam necessários. Também pode ser mais difícil o dentista se inserir nessa equipe multidisciplinar que cuida dessa gestante. Por isso que o atendimento ele tem que estar sempre integrado com a equipe de enfermagem, com os enfermeiros, com o médico, para poder realizar um cuidado integral, né? Especialmente nas ações preventivas, mas também nas ações curativas. Existem algumas alterações fisiológicas relacionadas com a gestação. A primeira delas é o aumento do volume sanguíneo, porque o corpo da mulher vai produzir mais sangue para poder suprir a mãe e o bebê. Também com isso haverá um aumento da frequência cardíaca, o coração vai bater mais rápido para dar conta desse maior volume de sangue. Também há uma diminuição na resistência dos vasos. Os vasos eles vão se dilatar para facilitar a circulação de sangue. Tem aumento também na ventilação pulmonar, ela vai respirar mais profundamente, porque necessita de mais oxigênio. Também existe uma maior necessidade de urinar, porque o útero vai crescer e pressionar a bexiga. E também aumento na produção de hormônios gestacionais, como, por exemplo, a progesterona, o estrogênio e a gonadotrofina coriônica humana, que vão ser responsáveis por manter a gestação e gerar várias mudanças no corpo. Ocorre um aumento na curvatura da coluna lombar. Com o crescimento do útero, o centro de gravidade muda e a mulher compensa aumentando a lordose. Com isso, pode ter um pouco de dor nas costas. O corpo produz também uma maior quantidade de relaxina, que é um hormônio de gestação, que tem função principal de relaxar os ligamentos e articulações, para facilitar no momento do parto. Com isso, há uma maior instabilidade articular. O refluxo gastroesofágico também pode estar presente, porque a progesterona ela relaxa o esfíncter esofágico inferior, o que permite um maior retorno do ácido do estômago, podendo causar azia ou refluxo. As principais alterações fisiológicas no primeiro trimestre
correspondem à fadiga, síncope, enjoos e a própria embriogênese. Esse período vai até a 12ª semana de vida intrauterina. A fadiga acontece porque a gestante vai sentir mais cansaço devido às mudanças hormonais intensas. A síncope pode levar a uma queda de pressão, levando a uma tontura ou um desmaio. Enjoos são mais comuns nessa fase, especialmente no início do dia. E a embriogênese é conceituada como a formação e a diferenciação dos órgãos. Então, esse é um período mais sensível para a formação, né, e para a alteração dos órgãos. O segundo trimestre, que vai da 13ª até a 26ª semana, é considerado o período mais tranquilo da gestação. É um período de bem-estar e relativa ausência de sintomas. A gestante tende a se sentir melhor, com menos enjoos e com menos mal-estar. É um período de relativa estabilidade, quando comparado ao primeiro trimestre, porque o corpo já vai estar mais adaptado à gestação. É o início dos movimentos fetais, né? Então a mãe começa a sentir o bebê, e pode acontecer uma queda da pressão arterial, né? Uma leve redução, devido a essa vasodilatação. Já o terceiro trimestre, que vai até a última semana, é a fase final, onde pode voltar o cansaço ou a fadiga. Vai acontecer um maior desconforto devido ao peso abdominal e uma dificuldade de achar uma posição mais confortável e uma depressão leve, causada por alterações emocionais e ansiedade com o parto. A odontogênese é a formação dos dentes. A formação dos dentes descidos começa bem cedo, né? Entre a 6ª e a 8ª semana de vida intrauterina. Já os dentes permanentes começam a se formar um pouco mais tarde, da 16ª à 20ª semana. A odontogênese é a fase de formação dos dentes. Vocês vão aprender em detalhes na histologia, cada uma das fases. E esse esquema mostra, de maneira bem simplificada, as 5 fases. A primeira é a fase de botão, que é o início da formação do germe dental. A fase de capuz, que é a diferenciação inicial. A fase de campânula, onde acontece a formação dos tecidos. A fase de coroa, quando o dente já está formado. E a fase de raiz, que é o momento do desenvolvimento final. E o feto ele já vai nascer com 52 germes dentários. Então, os dentes descidos e os dentes permanentes em desenvolvimento. A dentinogênese é a formação da dentina, realizada pelos odontoblastos. A amelogênese é a formação do esmalte, feita pelos ameloblastos. E a risogênese é a formação final da raiz do dente, que acontece após a formação da coroa. E a risogênese ela se inicia com a formação completa da coroa e dura mais ou menos 2 a 3 anos após a erupção dentária. Tá? Então, essa imagem histológica mostra no centro a língua e ao lado a formação de dentes. E os dentes continuam seu desenvolvimento após o nascimento. E esse desenvolvimento acontece durante toda a infância, o que vai incluir a mineralização do dente, a erupção, o dente nascer e a formação radicular. Primeiro a gente tem a dentição decídua, depois a dentição permanente. E é um processo contínuo ao longo dos anos. E alterações sistêmicas e medicamentosas podem interferir na formação dos dentes, que pode levar à formação de manchas ou defeitos na formação dos dentes, como as hipoplasias. Essa é uma radiografia panorâmica de uma criança de 8 a 9 anos. Mesmo sem conhecer a criança, a partir dos dentes que ela possui, eu consigo dizer mais ou menos a idade dela. Eu consigo ver que existem dentes permanentes e dentes descidos em boca. Esse é um período de dentição mista, um período longo da infância. Eu consigo ver que tem dentes permanentes na parte da frente, na região anterior, já tem os dentes permanentes. Tem o primeiro molar permanente já erupcionado, mas ele ainda não terminou a sua risogênese. Consigo ver que no final da raiz ela ainda
é necessário finalizar o processo de risogênese. Tem os germes dentais mostrando a formação da coroa e ainda não é possível visualizar a raiz ainda não está formada. Tá? Então essa é uma fase longa chamada de dentição mista e na radiografia panorâmica eu consigo ter uma visão de todos os dentes que estão presentes. Algumas complicações da gestação podem ser consideradas e é importante que o dentista conheça o mecanismo de ação e como isso pode impactar durante o atendimento. O primeiro deles é o aborto, depois eu vou falar sobre a anemia, a diabetes gestacional, a hipertensão, que também é muito frequente, também é bem perigosa, potencialmente perigosa, e a síndrome da hipotensão supina. O aborto é considerado o término natural da gestação antes da 20ª semana e ocorre em até 15% das gestações. É relativamente comum e pode acontecer mesmo sem fatores aparentes. A causa mais comum do aborto serão as anomalias fetais. São alterações genéticas no desenvolvimento do embrião. Pode ter como causa eventual infecções e é muito improvável que qualquer procedimento odontológico esteja relacionado com aborto. Não existe nenhuma comprovação, nem anestesia, nem qualquer outro tipo de procedimento. Tá? Isso é importante deixar claro para lutar contra esse medo que algumas gestantes têm do atendimento odontológico e também o medo que o profissional possa ter de realizar esse atendimento. Outra complicação é a anemia. A anemia é a diminuição dos glóbulos vermelhos ou da hemoglobina. Pode acontecer de duas formas. Pode existir uma quantidade menor de hemácias, como está mostrando ali na foto, ou eu posso ter menos hemoglobina. Ambas as situações elas vão reduzir a eficácia do sangue, porque vai existir uma capacidade reduzida de transporte de oxigênio. A hemoglobina ela é responsável por levar oxigênio aos tecidos. Se ela está diminuída, consequentemente, tenho menos oxigênio chegando às células. Com isso, o organismo vai ficar menos nutrido, menos oxigenado e vai levar a um menor desempenho metabólico. Entre as causas da anemia, podemos citar deficiências de ferro. É considerada a causa mais comum. Existe um aumento na demanda de ferro, ácido fólico e vitamina B12. Por isso que a suplementação com sulfato ferroso é bem comum. Ela é rotina no pré-natal. Com o aumento do volume sanguíneo, uma maior demanda da hemoglobina, existe uma maior necessidade desse ferro para o desenvolvimento fetal. Isso pode levar a uma anemia ferropriva, essa falta de ferro. Por isso, a suplementação é indicada para prevenir anemia e garantir uma oxigenação adequada para a mãe e para o bebê. Até mesmo sem anemia, pode ser prescrito ferro como uma prevenção. Caso aconteça a anemia, existe um enfraquecimento do sistema imunológico, um risco maior de sangramentos e uma dificuldade maior de cicatrização. Também existe a anemia por deficiência de ácido fólico ou vitamina B12, também chamada de anemia megaloblástica. A perda de sangue excessivo, em caso de alguma hemorragia intensa, um sangramento intenso ou menstruação intensa, também pode levar à anemia. Algumas doenças crônicas, como doenças renais, doenças autoimunes ou câncer, também pode reduzir a produção de glóbulos vermelhos. Alguns distúrbios genéticos, como a anemia falciforme, também alteram a produção de glóbulos vermelhos. Mas a mais comum, como eu disse, é a anemia ferropriva, pela deficiência de ferro. Outra complicação muito relevante na gestação é o diabetes gestacional. Antes de entrar especificamente nesse tipo de diabetes, eu vou conceituar um pouco de maneira geral. O diabetes, ou a diabetes, posso falar das duas formas, é uma condição médica caracterizada pela hiperglicemia, que é um elevado nível de glicose no sangue, devido à deficiência na produção ou na ação dessa insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que vai regular essa glicose. Sem a insulina adequada, o corpo não consegue utilizar ou armazenar essa glicose corretamente, o que vai resultar em altos níveis de açúcar no sangue.
Existem basicamente dois tipos principais de diabetes. A primeira é tipo 1, que é uma condição autoimune, no qual o sistema imunológico ele vai atacar e destruir células beta do pâncreas, responsáveis por produzir essa insulina. Como resultado disso, a pessoa não vai conseguir produzir insulina e ela vai precisar de injeções de insulina externas para controlar a glicose. Geralmente é um diagnóstico muito cedo, tá? Então em crianças, adultos, jovens, porque essa produção de insulina é muito pouca e isso vai gerar alterações que vão ser mais facilmente percebidas nessas fases iniciais da vida. É uma situação que requer esse monitoramento constante e administração de insulina. Tá? Mas o tipo mais comum ainda vai ser o tipo 2, que é mais relacionado com o comportamento. A diabetes tipo 2, ela é a resistência à insulina devido à pouca produção desse hormônio ou resistência à quantidade. Então, o pâncreas ele vai produzir essa insulina, mas o corpo não consegue utilizá-la adequadamente, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Geralmente ela é diagnosticada em adultos, mas também pode acontecer em jovens e crianças, também muito relacionada à obesidade. Alguns fatores de risco principais estão aí: genética, obesidade, sedentarismo e dieta inadequada. Inicialmente não tem tantos sintomas, não é tão facilmente percebida como a diabetes tipo 1, mas com o passar do tempo pode ter complicações mais graves, como problemas cardiovasculares, problemas renais e dificuldades de circulação, que a gente chama de neuropatia. Circulação nessas regiões periféricas. O tratamento basicamente é mudança de estilo de vida, como alimentação, exercício e muitas vezes medicação oral ou a insulina. Já a diabetes gestacional é uma condição que a gestante não consegue produzir insulina suficiente para suprir a demanda, que está aumentada na gestação. Durante a gestação, o corpo ele fica mais naturalmente resistente à insulina, por causa da ação de alguns hormônios, como a progesterona. Isso é fisiológico, mas quando o pâncreas não consegue compensar essa alteração fisiológica, surge o diabetes gestacional. Acontece porque existe um aumento da glicose no sangue, chamada de hiperglicemia. E essa glicose ela vai chegar até o bebê pela placenta. E é muito importante porque pode levar a um maior risco de infecções para a mãe. E para o bebê, pode levar a um crescimento excessivo, chamado de macrosomia, que é quando o bebê nasce com um peso elevado. Tá? E também um maior risco de complicações durante o parto. No diabetes gestacional, o principal problema é o excesso de glicose circulando no sangue da mãe. E essa glicose ela vai para o bebê. A gestante vai ter uma elevada glicose no sangue, e isso pode levar a desenvolver a pré-eclâmpsia. Como que acontece isso? A glicose ela vai alterar o endotélio dos vasos, vai levar a uma diminuição do calibre desses vasos e, consequentemente, um aumento, né, na pressão. Como o vaso está menos calibroso, isso vai levar a um aumento na pressão arterial, chamado de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, então, será uma complicação gestacional caracterizada pela pressão arterial elevada, com também alterações em alguns órgãos, como os rins. E geralmente acontece na 20ª semana, a partir da 20ª semana. Então é um evento mais tardio. Pode acontecer também uma infecção urinária mais frequente por causa da glicose na urina, que vai ser interessante ali para as bactérias, né? Pode acontecer parto prematuro também devido ao diabetes gestacional, por causa da inflamação, das complicações como a pré-eclâmpsia. Então, é uma forma do corpo se defender, induzindo um parto prematuro. E também pode acontecer um aumento na chance de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, inicialmente ele é um diabetes apenas gestacional, mas como o corpo já está com resistência à insulina, pode ser mais difícil de fazer essa compensação. Então, ele pode virar um diagnóstico definitivo de diabetes tipo 2 após a gestação. No bebê, pode acontecer a macrosomia. Isso acontece porque o bebê vai receber muita glicose e, para compensar, ele vai produzir muita insulina, que vai levar a um crescimento excessivo. Então, o bebê ele vai ficar grande, vai nascer com 5 quilos, 6 quilos até, enfim. Então, vai aumentar a chance da macrosomia, que é uma complicação ali
relacionado ao parto. Pode acontecer também uma diminuição nessa glicose, chamada de hipoglicemia no bebê, tá? Porque ele vai parar de receber glicose da mãe assim que ele nascer, mas vai continuar produzindo muita insulina, tá? Então, essa glicose ela vai cair muito rápido no bebê e pode levar a complicações mais graves, tá? Então, isso vai levar a um ambiente que o bebê vai se desenvolver com muito açúcar e muita insulina, vai alterar o seu metabolismo e, consequentemente, ele vai ter um risco maior de obesidade durante a vida e um risco maior de diabetes tipo 2 também. Essa condição de hiperglicemia ela vai impedir a utilização normal da glicose pelas células, causando a polifagia, que é a fome em excesso. Esse excesso da glicose também nos rins vai levar a poliúria, que é o aumento da urina, então uma tentativa de eliminar, né, esse açúcar. E a poliúria também leva à perda de água e desidratação, que vai causar uma sede excessiva, chamada de polidipsia. Por isso que o diabetes ele pode ser, na gestação, silencioso, mas ele pode também apresentar alguns sintomas. Além disso, o cansaço pode ser um sintoma presente, porque as células não conseguem usar bem a glicose e falta energia. Por isso pode acontecer esse cansaço. Pode acontecer também uma visão embaçada, causada por uma alteração na pressão, uma alteração osmótica do cristalino do olho. E além dos sintomas mais clássicos, como eu disse, a polidipsia, a polifagia, a poliúria. E alguns fatores de risco também devem ser considerados para que possa acontecer o desenvolvimento do diabetes gestacional. Por exemplo, a idade materna avançada, porque existe uma maior resistência à insulina com o envelhecimento. A obesidade ou sobrepeso também é um fator de risco por causa da formação de tecido adiposo. Esse tecido adiposo ele vai liberar mediadores inflamatórios que vai levar à resistência à insulina, então existe um risco aumentado. Histórico de diabetes gestacional, se a gestante está na segunda, terceira gestação e teve antes, na primeira gestação, que é uma forma de demonstrar que já existe uma dificuldade metabólica. Então, as próximas gestações também têm risco aumentado. Histórico familiar do diabetes tipo 2, por causa desse componente genético. E a síndrome de ovário policístico também está relacionada à resistência à insulina. O diagnóstico da diabetes é feito através de testes sanguíneos, então pode ser feita a glicemia em jejum, pode ser feita o teste oral à tolerância à glicose, né? E também pode ser feita a hemoglobina glicada ou glicosilada. O exame mais comum para fazer um diagnóstico mais preciso ali vai ser a hemoglobina glicosilada, porque ela vai pegar um histórico nos últimos 3 meses. A glicemia em jejum, ela também pode fazer o diagnóstico precoce, mas ela pode ainda ser influenciada por uma dieta ou pela alimentação dos dias anteriores. O tratamento ele vai ser mais complexo porque ele envolve mudanças na alimentação. Então, evitar esses picos glicêmicos, manter a glicemia estável, diminuir carboidrato, aumentar a fibra, fazer mais exercício físico, melhorar essa resistência à insulina, monitorar bem essa glicose em jejum, pós-refeição. Pode ser necessária a insulina, a aplicação da insulina, ou algum hipoglicemiante oral, né, como a metformina, para poder diminuir ainda essa glicose. A pré-eclâmpsia acontece quando, a partir da metade da gestação, a gestante começa a ter pressão alta com problema, geralmente nos rins, por causa da perda excessiva de proteínas. Para fazer esse diagnóstico é necessário fazer a aferição da pressão arterial e um exame de urina que mostre um excesso de proteínas. Então, essas proteínas estão sendo eliminadas. Também pode acontecer dor de cabeça forte, persistente, alterações da visão, uma visão mais embaçada, inchaço no rosto, mãos e dor na região abdominal. Então, a placenta ela não está funcionando muito bem, está tendo uma alteração ali, e isso está levando a alterações nos vasos sanguíneos. Como os vasos estão mais fechados, estão em vasoconstrição, estão menos calibrosos,
vai aumentar essa pressão. E como eles estão com alteração na sua estrutura, vai ter perda de proteína. E isso acontece de cerca de 5 a 8% das gestantes. E pode levar a complicações perigosas. A eclâmpsia acontece quando a gestante que tinha pré-eclâmpsia começa a ter convulsões. Significa que a doença está pior, está mais grave, porque o cérebro começou a sofrer com essa hipertensão e alteração dos vasos. Os vasos cerebrais, então, eles vão ficar contraídos e desregulados. Pode acontecer um inchaço no cérebro, falta de oxigenação e irritação neurológica, levando à convulsão. Então, ela é o principal sinal, né? Antes pode acontecer dor de cabeça, visão turva e um aumento brusco da pressão arterial. Geralmente ela vai ser uma convulsão do tipo tônico-clônica, que é igual à da epilepsia. Pode evoluir também para o coma, né, por causa de sofrimento cerebral prolongado e grave. Falência dos órgãos também, rim, cérebro, fígado. Pode levar também ao descolamento de placenta, porque essa pressão vai alterar a circulação da placenta, levando a um risco de morte elevado, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. E ela é uma das complicações mais graves, né, com elevada taxa de mortalidade. Então, inicialmente era uma pré-eclâmpsia, teve uma piora progressiva, e quando chegou na fase de eclâmpsia, vai ter a convulsão como sintoma importante. A última complicação que eu trouxe para vocês é a síndrome da hipotensão supina, que é a queda abrupta da pressão arterial com a bradicardia. Ela vai acontecer quando a gestante passa mal ao ficar deitada de barriga para cima. É muito relevante para a odontologia, porque é a posição de atendimento odontológico na cadeira. Como que acontece essa hipotensão? A gestante ela vai estar com um útero grande e pesado. Isso vai pressionar a veia cava, diminuindo o retorno de sangue para o coração. O coração recebendo menos sangue, cai o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. Pode estar associada a tontura, sudorese ou suor frio, náuseas, fraqueza, falta de ar e sensação ali de desmaio. E a solução vai ser virar a paciente para o lado esquerdo, pedir para ela deitar para o lado esquerdo para liberar o útero da veia cava e favorecer o retorno da circulação para o coração. Com isso, vai se esperar um melhor retorno venoso e também uma pressão arterial normalizada. Então, é importante, durante o atendimento, não deixar a gestante totalmente deitada, tá? Tentar deixar mais semi-inclinado, especialmente nos últimos meses de gestação, para prevenir realmente a síndrome da hipotensão supina. Também evitar mudanças bruscas na cadeira, então sempre avisar quando for movimentar a cadeira, subir, descer, deitar, sentar, tudo isso tem que ser feito com uma maior delicadeza. Ajustar essa posição de uma maneira mais gradual e não deixar muito tempo deitado, tá? Por isso que geralmente os procedimentos são mais rápidos. Vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, sempre lembrando dessa delicadeza ali na manipulação da cadeira odontológica. Agora eu vou entrar mais específico em questões odontológicas relacionadas à gestação, tá? Vou falar da erosão dental, que não é exclusiva das gestantes. Pode acontecer com qualquer paciente, qualquer faixa etária, inclusive crianças. Mas tem também um fator relacionado com a gestação. Mobilidade dental transitória é um evento mais raro, eu vi poucas vezes também. Radiografia também é uma dúvida muito comum, se pode ou não pode fazer radiografia odontológica. Prescrição medicamentosa. O dentista ele pode prescrever qualquer medicamento, então é muito importante saber qual medicamento é ideal para a gestante, né? A gente tem esse direito da prescrição, prescrever qualquer medicamento odontológico, mas para a gestação tem alguns cuidados muito importantes. Outro mito é a anestesia, se pode ou se não pode receber anestesia. Outra questão também relevante é aumento de lesão de cárie. Muitas vezes acredita-se que a gestante tem maior risco de ter cárie ou tem mais lesões de cárie. Inflamação gengival é outra queixa muito frequente, tá? Então,
A gestante não tinha antes e começa a desenvolver uma gengivite. Uma lesão também de tecido mole comum é o granuloma piogênico. Também é importante fazer algumas orientações nutricionais, porque algumas vitaminas vão ser muito importantes para a formação dos dentes. Claro que para o corpo todo, de maneira geral, mas pensando na odontologia ali, na odontogênese. Doença periodontal, doenças gengivais também são relevantes na gestação. E eu trouxe uma doença sistêmica que pode ter manifestação em boca e pode ter complicações em dentes, se acontecer na gestação, que é a sífilis congênita. A erosão dental, ela pode estar mais presente na fase inicial, no primeiro trimestre, por causa dos enjoos, né, do vômito. A erosão é a perda irreversível da estrutura dental, causada por ácido, então não tem bactéria, não tem a ver com cárie. É o contato excessivo do ácido com o esmalte ou a dentina, né, vai levar a essa perda de estrutura. Então, vai remover minerais do esmalte, vai levar a uma desmineralização. Mas não tem cárie, não tem bactéria, a princípio, é só um processo químico. Esse ácido, ele pode vir de fora, né, que a gente chama de via extrínseca, pode vir da alimentação, então muita fruta cítrica, como limão, como laranja, muito refrigerante, muita bebida isotônica, pode levar a um contato muito grande do dente com o ácido e pode levar à erosão dental. Mas também existe uma causa intrínseca, quando esse ácido ele vem de dentro do corpo, que é o ácido do estômago, tem esse pH tão baixo, né? Isso pode estar presente nos episódios de vômito e de refluxo gastroesofágico, tá? Também é importante não escovar o dente logo após o vômito, porque ali já teve um desgaste desse dente, né? Se acontecer uma escovação, uma abrasão, vai ter ainda um desgaste mecânico. Por isso que é necessário orientar que você faça um bochecho. Não tentar escovar imediatamente, vai causar mais desgaste nessa estrutura. Tá? Então, além do desgaste químico ali, da corrosão, ainda vai ter mais um desgaste abrasivo. Né? Geralmente ela vai acontecer se for uma causa intrínseca, se for esse gás que vem do estômago, vai acontecer mais nas faces palatina e lingual, né? As faces que estão em contato ali com a parte interna da boca. Então, o ideal é só fazer um bochecho logo depois, tá? E vai ser mais comum nessa primeira fase, porque o segundo trimestre, a partir do segundo trimestre, a chance de ter enjoos ela é menor, né? Posso chamar a erosão dental de todos esses nomes ali, tá? O nome mais correto do ponto de vista biológico é a biocorrosão. Então, eu posso chamar de desgaste ácido, falando, né, o que está causando. Posso chamar de desmineralização, de desgaste químico, de erosão ácida, por causa do pH dessas estruturas, perda estrutural de dente não cariosa, porque não tem bactéria, não tem cárie, posso chamar de corrosão também. Tá? Então, todos esses nomes descrevem o mesmo fenômeno, que é a erosão dental. O que vai causar, né? Eu já falei do refluxo ácido, então uma causa intrínseca, né? Então, esse ácido tem pH de 1 a 2, ele tem uma capacidade muito alta de dissolver o esmalte, se tiver muito refluxo. Pode ser causada também pela diminuição da saliva. Se eu tenho hipossalivação, eu tenho menos proteção, né? Vocês já devem ter aprendido lá na bioquímica do efeito tampão da saliva. A saliva ela vai neutralizar esses ácidos e vai fornecer minerais para o dente. Se eu tenho pouca saliva por causa de alguma alteração, algum remédio, causa hipossalivação, algum problema dessas glândulas salivares, eu tenho menos proteção. Então eu tenho um risco maior de erosão. A bulimia também é uma questão, porque esses vômitos frequentes também expõem muito o dente ao ácido gástrico, né? Geralmente nessa região palatina ou lingual. Dieta ácida também é muito relevante, muito comum.
essa dieta ácida com muito refrigerante todo dia, muita fruta cítrica, muita bebida esportiva. Isso é muito comum a gente observar por causa dessa cultura de academia que existem hoje, de suplemento, de água com limão no almoço, no café da manhã, muito comum, tá? Esses alimentos ácidos. Então tem que fazer uma orientação. E alguns medicamentos também, tá? Porque eles podem diminuir a saliva, né? Podem causar hipossalivação, mas também alguns medicamentos são ácidos e se forem consumidos de maneira frequente, esses medicamentos também podem causar erosão. Às vezes é algum medicamento que tem como via sublingual, então ele não é engolido, ele tem que ficar debaixo da língua para ser dissolvido nessa via sublingual, então vai ficar em contato com a face lingual dos incisivos e pode causar a hipossalivação, se ele for um medicamento ácido. E essa erosão, ela vai alterar tanto a estrutura quanto a aparência do dente, porque esse ácido ele vai dissolvendo o esmalte de maneira progressiva. Como principal característica, eu vou ter o desgaste desse esmalte, né? O ácido ele vai dissolver os cristais de hidroxiapatita e vai acontecer essa perda superficial do esmalte. Então ele vai ser literalmente dissolvido, tá? Com isso, eu vou ter sensibilidade dentinária, porque eu vou ter exposição de dentina, exposição de túbulo. Esses túbulos dentinários vão ficar abertos. Com isso, quando acontecer algum estímulo, vai ter dor provocada, né? Lembram lá da teoria hidrodinâmica, que explica a dor na exposição dos túbulos dentinários? Esses estímulos, como o frio, o doce, o mar ou o vento, vai levar a dor, né? Vai ter estímulo aí das fibras A. Alteração na forma do dente, né? Então, os dentes eles vão perder detalhes anatômicos, eles vão ficar mais achatados. Posso perder como se fosse partes desse dente, tá? Ele pode ficar mais amarelado, mais opaco, porque o esmalte é um tecido translúcido. Se eu tenho desgaste do esmalte, a minha dentina vai começar a aparecer e ela vai ser mais amarelada. Posso ter ranhuras, posso ter sulcos visíveis, então vai ter desgaste em algumas áreas específicas, vai ter algumas regiões de concavidade, vai ter superfícies como se estivessem escavadas. Com isso, eu tenho uma fragilidade do dente, eu tenho perda de estrutura, ele vai ficar menos resistente. Pode ter mais desgaste, pode ter risco maior de fratura, tá? Essas fraturas podem ser lascas ou pedaços de dente que caem, que soltam, fraturas de borda incisal, ou eu posso ter até fraturas mais graves. Nessa foto é uma criança, é um dente descido. Ali eu já estou vendo muita alteração anatômica, então eu tenho aquelas concavidades ali nas regiões de cúspide. Então é uma criança que provavelmente toma muito refrigerante, ou chupa muito limão, muita laranja, várias vezes ao dia, já tenho muita alteração, tá? Isso pode levar principalmente à sensibilidade. Mais alguns exemplos ali, tá? Então, na primeira foto, são dentes permanentes. Tem esse desgaste ali das faces vestibulares. Ó. Ali nos molares também. Ali já é um dente descido, que tá apontado. E atrás eu tenho um dente permanente. Então, ali é uma criança de uns 8 anos, mais ou menos. Então, pode acontecer em qualquer pessoa, mas vamos lembrar das gestantes no caso do refluxo, né? Então, é uma causa intrínseca, que essa exposição vem de dentro. Esses casos aí são causas extrínsecas, quando vem de fora. Outra alteração também é a mobilidade dentária aumentada, mas ela é transitória. Existe um hormônio produzido na gestação chamado de relaxina, que ele é produzido principalmente pelos ovários e pela placenta. Ele tem como função diminuir a rigidez dos tecidos conjuntivos, com isso aumentar a elasticidade dos ligamentos para facilitar o parto. Então, relaxando a pelve e os ligamentos para o parto, fazendo essa preparação para o parto. Ele não vai atingir só a pelve, ele vai agir também no ligamento periodontal e nas fibras colágenas, o que pode diminuir essa rigidez das fibras e resistência do ligamento, o que pode causar uma mobilidade dentária transitória. Então, o dente ele pode ficar mole, mas é uma condição transitória, apenas pela ação desse hormônio no ligamento, tá? Não tem nenhuma doença gengival grave associada, tá?
Com isso, eu posso ter também um maior risco de infecção. Então, como esse ligamento não está bem preso, bem coeso, ele não está na sua função plena, pode acontecer um maior risco de infecção, tá? Se houver uma placa bacteriana, se houver um biofilme ali. Mas ela é transitória porque depois do parto os níveis hormonais normalizam e o ligamento periodontal vai voltar ao seu padrão de normalidade, tá? Não é uma coisa tão comum, mas eu já vi algumas vezes. Então, às vezes pode causar um pânico, porque a gestante vai achar que ela vai perder o dente, que o dente tá mole, que o dente vai cair. Pode ser por causa da ação desse hormônio. Mas é óbvio que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Às vezes pode ser uma infecção gengival, alguma doença periodontal, alguma coisa. Mas pode acontecer de maneira fisiológica por causa desse hormônio, tá? Outra questão que é bem polêmica são as radiografias, tá? Então, as radiografias elas vão ser exames de imagem que utilizam raio-x para visualizar estruturas que a gente não consegue observar clinicamente. Então, a gente consegue enxergar o dente, a coroa, que é a parte que está dentro da boca, consigo enxergar a raiz, consigo ver o osso, e com isso eu consigo ver alterações no dente, como cáries, posso ver se tem alguma alteração óssea, se tem alguma reabsorção. Então, existem vários tipos de radiografia. Vou só ilustrar um pouco, não é o objetivo vocês decorarem isso agora, tá? Só para ilustrar um pouco a nossa conversa. Posso ter uma radiografia periapical em que eu vejo o dente completo, então eu consigo ver a coroa e a raiz. Ela é muito utilizada no tratamento de canal, tá? E também para ver se tem alguma lesão óssea associada, né, a esse dente. Existem também as radiografias interproximais. Eu consigo ver a coroa, tá? Então, eu consigo ver a coroa dos dentes superiores e inferiores. Ela tem o objetivo de olhar principalmente a região entre os dentes. Então, eu não consigo ver o osso embaixo, nem em cima do dente, né? Eu só consigo ver a coroa. E ela é bem importante para diagnosticar a cárie e para ver essa altura do osso entre o dente. Eu posso ter a radiografia panorâmica, que eu mostrei para vocês antes, naquele caso ali, com a criança em dentição mista, né? Então, a radiografia panorâmica, ela mostra toda a estrutura dental. Posso ver a maxila, posso ver a mandíbula, tenho essa visão, como o nome está dizendo, panorâmica. E cada exame tem uma indicação específica, então eu não posso pedir só uma panorâmica para o paciente, tá? Então, a panorâmica eu vejo um geral, mas eu não vejo detalhe. Se eu quiser ver detalhe do dente, eu tenho que pedir uma periapical ou uma interproximal, tá? Claro que coisas muito óbvias eu consigo ver na panorâmica, mas para observar coisas muito pequenas e específicas, eu preciso das radiografias específicas. Ali na panorâmica vocês conseguem ver que tem um implante ali, né? Tem como se fosse um parafuso ali. Então, cada radiografia vai ter a sua indicação. E é um exame complementar muito comum, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar determinadas estruturas, muitas vezes fica em dúvida, e é uma coisa muito comum na clínica odontológica fazer essa solicitação de radiografias. E é uma coisa que tem bastante mito em relação à gestação. O tipo de radiografia é a radiografia oclusal, então eu consigo ver toda a região ali, né, da maxila ou da mandíbula. Vejo uma área maior, consigo ver dente, consigo ver osso. Então, cada indicação vai pedir um tipo de radiografia. Tem também as radiografias extraorais, que são comuns para planejamento de ortodontia, para colocar aparelho, tá? Então, ela é feita uma imagem extraoral. Eu consigo ver até um pouco de tecido mole ali, né? Consigo ver o nariz, consigo ver a boca, dependendo, tá? Então, são radiografias extraorais. E existem os exames tridimensionais, que são as tomografias. A tomografia é um exame mais caro, mais específico. Consigo ver quantidade de osso, consigo ver relação com estruturas anatômicas, detalhes bem importantes, muito utilizado em implante, tratamento de canal, se eu tenho lesão, tá? Então, na radiografia eu tenho uma imagem 2D, na tomografia eu tenho uma imagem 3D. E a tomografia vai me dar uma imagem mais clara, porque ela é uma imagem tridimensional. Vocês já viram lá na anatomia como a face ela é complexa. Qual que é o maior problema da radiografia?
da imagem 2D. Eu tenho muita sobreposição de estruturas. Eu estou tirando uma foto de uma imagem de um objeto tridimensional. Então, ela é uma imagem que vai me dar uma limitação, porque eu não consigo ver exatamente isso. Eu estou vendo uma foto com um pouco de sobreposição. Já a tomografia, não. Ela é um exame mais complexo, mas que vai me dar uma maior precisão. Basicamente, são essas as diferenças. Agora eu vou fazer um link entre a teratogenicidade e as radiografias odontológicas. A teratogenicidade é a capacidade de uma substância ou de um medicamento causar malformação ou defeito na formação de um embrião ou do feto durante a gestação. Então, é a capacidade de causar malformação ou alteração no feto. Por que isso acontece? Porque o feto está em desenvolvimento. Existe uma divisão celular intensa. E agentes externos eles podem interferir no crescimento e na diferenciação dos tecidos, o que pode levar a defeitos estruturais e alterações funcionais. A radiação ela é um exemplo de agente teratogênico, mas não só, existem também alguns medicamentos. Alguns medicamentos já foram considerados, já são considerados agentes teratogênicos, como por exemplo o Rocutan, para tratamento de espinha. Né? Então ele vai causar defeitos congênitos severos e está totalmente contraindicado na gestação. O álcool também pode levar a síndrome alcoólica fetal, causando anomalias físicas e mentais. O tabaco também pode estar associado a parto prematuro, baixo peso a nascer, defeitos cardíacos. Drogas como cocaína, heroína, maconha levam a defeitos congênitos e crescimento intrauterino reduzido, pode causar efeitos neurológicos. Algumas infecções, como a toxoplasmose, rubéola, o Zika vírus também ficou bem popular lá em 2015, 2016, como um agente teratogênico, que causou a microcefalia e também problemas do sistema nervoso central. Então, existem muitos agentes teratogênicos. A radiação é considerada também porque ela causa defeitos genéticos e malformações, porque ela danifica o DNA das células e interfere na divisão celular, por isso que vai alterar a formação de tecidos. Algumas substâncias ambientais também, como solventes industriais, poluentes, tudo isso também pode levar a alterações no desenvolvimento. Agrotóxicos, essa exposição a agrotóxicos, também são agentes teratogênicos. E realmente o risco das radiografias odontológicas na gestação, é importante entender a quantidade de radiação envolvida. O Gray é a unidade de medida da radiação, quanto de radiação ela é absorvida pelo corpo. Quanto maior a quantidade de radiação, maior vão ser os efeitos biológicos. Doses acima de 100 mg podem ter efeitos teratogênicos, então podem causar malformações no feto. O que vai importar, então, vai ser a dose de radiação. Mas as radiografias odontológicas, elas têm uma dose muito baixa de radiação. Por exemplo, a radiografia periapical que eu mostrei para vocês anteriormente, que é aquela pequenininha que mostra o dente, a raiz e o osso, ela vai ter uma dose de 0,0001 mg. Então, é 1 milhão de vezes menor do que a dose capaz de causar efeitos teratogênicos. Por isso, eu posso concluir que as radiografias odontológicas elas são muito seguras, podem ser feitas na gestação. Mas o melhor momento é no segundo trimestre, porque os órgãos já estão formados. Lembram que eu falei para vocês que a organogênese é no primeiro trimestre. A partir do segundo, já é um momento mais seguro. Então, o risco da radiação é praticamente nulo, porque a dose é muito baixa, vai ser muito irrelevante para o feto. E o melhor momento é o segundo trimestre, como eu disse, mas não é porque a gente trabalha com essa segurança que vai ser feita a radiografia sem nenhum controle, ou sem indicação. Vai ser feita a radiografia quando houver uma real necessidade de fazer. A gente vai evitar ao máximo, mas se for preciso para estabelecer um diagnóstico, para fazer uma cirurgia, vai ser feita a radiografia. Claro que precisa ser explicado muito bem e passar essas informações para a gestante para ela ficar segura, né? E para fazer isso, tem que ter toda uma proteção ali durante o momento da radiografia. A proteção ela vai servir para todos os pacientes durante
o momento de fazer a radiografia, né? Mas eu vou falar agora para gestantes, mas são para todos os pacientes. Tem que avaliar realmente a real necessidade. Eu não vou pedir uma radiografia de rotina, só vou pedir se realmente for importante, né? E vou tentar fazer o mínimo de radiografias possível. Tem que ser usado esse avental de chumbo, um avental chamado de plumbífero. Ele vai proteger o abdômen e os órgãos sensíveis, então ele é uma barreira física contra a radiação. Também a gente usa o protetor de tireoide ali no pescoço, tá? Porque a tireoide ela é muito sensível à radiação. Também a gente vai utilizar filmes radiográficos ultra rápidos, que significa que não precisa de muito tempo, de muita radiação para poder fazer esse exame. E vou utilizar, tentar fazer sem repetir, né? Muitas vezes a gente erra a radiografia, não consegue fazer a radiografia corretamente. Às vezes o paciente se mexe, às vezes treme, às vezes corta alguma estrutura, então eu tenho que fazer uma vez só, da maneira mais correta, mais perfeita possível para evitar repetição. Por isso que não é indicado um aluno que está aprendendo ainda, que pode errar essa radiografia, fazer radiografia na paciente gestante. Tem que ser feito por alguém que sabe fazer direitinho para fazer uma vez só, tá? Da maneira mais rápida e mais seguro possível. E explicar exatamente, né? Fazer esse posicionamento correto do paciente na cadeira, colocar o avental e explicar que é um procedimento seguro e vai ser feito somente quando tiver uma real necessidade, né? Por exemplo, para fazer um tratamento de canal, eu preciso ver como é que é esse dente. Preciso fazer uma radiografia. Se eu preciso extrair um dente, também tem que ser feita essa radiografia para eu poder fazer com segurança o procedimento. Alguns medicamentos são chamados de teratogênicos, porque eles vão causar essas alterações, né? Por exemplo, o Rocutan é o primeiro, tá? Ele já está associado a malformações faciais, alterações cardíacas, problemas do sistema nervoso, por isso está totalmente contraindicado na gestação. O ácido valproico é um medicamento para epilepsia, também causa alterações neurológicas, se for administrado em paciente grávido. A talidomida também, vou falar um pouco mais para frente. A tetraciclina é um antibiótico que causa alteração na formação dos dentes. Também vou mostrar mais para frente. Cloranfenicol também é tóxico para o bebê. Tá? Então, esses medicamentos não podem ser prescritos. É importante ter esse conhecimento farmacológico. Desses que eu trouxe, o que o dentista poderia até prescrever clinicamente é a tetraciclina, mas está contraindicada na gestação e também nos primeiros anos de vida da criança, né? Porque os dentes ainda estão se formando e pode levar a essa pigmentação. A talidomida foi um medicamento utilizado nos anos 1950 e 1960, tá? Para tratamento de insônia, ansiedade, esses efeitos, náuseas, vômitos e sintomas durante a gestação. Tá? Então, nesse período observou-se um aumento muito grande de bebês com malformações, porque acontecia um evento chamado de focomelia, que é a formação de membros muito curtos ou ausentes, os braços e as pernas. Então os bebês nasciam sem braço ou com membros muito reduzidos, porque a talidomida ela vai interferir na formação dos vasos sanguíneos e no desenvolvimento dos membros, né, principalmente no primeiro trimestre. Pode causar alterações também no sistema nervoso central, alterações na audição e também na visão. E foi também um dos maiores desastres ali da medicina, né? Foi não ter percebido, não ter sido feito estudo anteriormente para ver o risco, né? E o potencial teratogênico desse medicamento. A partir disso também foram criadas normas mais específicas para que se possa fazer uma prescrição medicamentosa correta e segura na gestação. Esse medicamento ainda existe, mas o seu uso é extremamente limitado e controlado. Tá? Por isso que para prescrever a gente tem que conhecer o medicamento, conhecer os fatores que podem levar a uma alteração para fazer uma avaliação entre risco e benefício. Mas sempre o primeiro trimestre vai ser mais complicado, mais difícil por causa da formação dos órgãos. Então ali tem fotos de pessoas que sofreram as consequências da talidomida durante a gestação, né? Então tem má formação dos membros superiores, de maneira geral, chamado de focomegalia.
Então, é por essa alteração, né, dos vasos sanguíneos. A talidomida bloqueou essa formação desses vasos sanguíneos e impediu o crescimento normal dos membros. A tetraciclina, como eu disse, é um antibiótico. Ela é considerada bacteriostática, porque ela vai inibir o crescimento das bactérias. Ela não vai matar a bactéria, né? Então, ela não é bactericida, ela é bacteriostática. Ela vai inibir o crescimento e, com isso, o corpo vai conseguir eliminar, porque não vai existir uma grande quantidade de bactéria, né? Ela vai atuar inibindo a síntese de proteína da bactéria, né? Então, vai atuar no metabolismo da bactéria para impedir a sua proliferação. Ela ainda é usada hoje, mas é bem rara essa prescrição. Na odontologia, acredito que na medicina também. Ela vai manchar os dentes, tá? Se a gestante tomar esse medicamento, ela vai manchar o dente do feto, tá? Não o dente da gestante, porque o dente da gestante já está formado, né? Ela já é adulta. Ou, no caso, adolescente também pode ser, né? Como é que vai acontecer esse manchamento? A tetraciclina, ela tem afinidade pelo cálcio. Então, ela vai se ligar em tecidos em formação, como esmalte, dentina e osso. E ela vai ser incorporada à estrutura do dente. Então, vai formar essa mancha, esse manchamento intrínseco. Então, é uma mancha que vem de dentro do dente, não é uma mancha de fora. Então, não dá para eliminar essa mancha, tá? Na formação desse dente. Não tem como eu fazer uma limpeza, como eu limpar essa mancha, tá? Ela tá na formação do dente. Então, esse medicamento ele é contraindicado na gestação por correr o risco de levar à formação e à pigmentação desse dente. Tá? Então, se for prescrito na segunda ou segundo trimestre, vai levar esse manchamento. E também não pode ser prescrito para crianças até 8 anos, porque os dentes ainda estão se formando. Lembra que eu mostrei lá aquela radiografia mostrando os germes dos dentes? Então, tem formação de dente mais ou menos até essa fase, tá? 8, 10 anos, dependendo da criança. Então, não pode ser prescrito esse medicamento, pelo risco dessa pigmentação, tá? Então, vai ter alteração na estrutura do dente, um manchamento intrínseco, um manchamento que vem de dentro. Isso leva também, claro, ao impacto psicológico e estético, tá? Isso acontece, lembrando, pela afinidade da tetraciclina com o cálcio. Outro medicamento relevante são os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos. Eles podem levar à formação de fendas palatinas. Os benzodiazepínicos, eles são medicamentos para controle de ansiedade, para tratamento de insônia ou para fazer sedação. Na odontologia, quando eles são prescritos pelo dentista, geralmente é para essa ansiedade frente ao tratamento odontológico. Então, o dentista pode prescrever, não é uma prescrição contínua, são doses únicas ali antes da consulta, antes do procedimento, antes de uma cirurgia, para que o paciente possa ter uma redução da ansiedade, do medo frente a esse atendimento. Então, geralmente é assim que o dentista prescreve. Aí o médico vai prescrever para essas outras condições de uma maneira mais crônica, geralmente. E ela é uma droga teratogênica. Ela tem capacidade de causar malformações no feto, especialmente no primeiro trimestre, né, quando ela é prescrita ali da semana 1 até a semana 13. Ela pode causar a fissura lábio-palatina. Então, essa fissura ela é uma falha dos processos faciais durante o desenvolvimento embrionário. Pode ter essa fissura só no lábio, que é chamado de lábio leporino, ou do lábio até o palato. E é uma falha na embriogênese. Então, não tem um fechamento, uma fusão ali dos processos palatinos. E os benzodiazepínicos, eles podem interferir na proliferação da célula, na migração e na diferenciação tecidual. Mas é muito importante lembrar que essa condição ela não é causada só pela prescrição de benzodiazepínicos na gestação. Ela tem uma causa, uma etiologia que ela é multifatorial. Então, além dos medicamentos, o álcool também é um fator de risco, né? O álcool durante a gestação, o cigarro, algumas deficiências nutricionais como o ácido fólico, questões genéticas também são importantes
Tudo isso pode levar à formação das fendas lábio-palatinas, tá? Então, não é só essa prescrição do medicamento. Mas esse medicamento não pode ser prescrito no início da gestação, tá? E esse é um tratamento, né, uma condição que ela não é tão rara, né, a formação dessas fendas, e é um tratamento muito complexo, muito longo, que o dentista participa muito desse tratamento, tá? Então ali tem alterações estéticas, tem dificuldade de alimentação, dificuldade de amamentação, tem problemas fonéticos associados, e são várias cirurgias que essa criança vai ter que fazer em vários momentos da infância, até a completa resolução, né? Então, tem uma causa multifatorial, mas também está associada a essa classe de remédios, benzodiazepínicos. Por exemplo, a gente pode citar o alprazolam, o lorazepam também, tá? Essa notícia mostra que o Vonal, que é um medicamento bem comum, pode estar associado a malformações congênitas, como as fissuras orofaciais, que eu falei anteriormente, e alterações cardíacas também. Então, existe essa ideia de que pode causar, tá? Especialmente no primeiro trimestre da organogênese. Ele é um medicamento prescrito para enjoo e vômito, ele é um antiemético, né? Então, eu só trouxe essa notícia para ver como tem que se estudar e se atualizar a respeito desse tema, né? Novos medicamentos que estão surgindo, eles podem causar algum risco que a gente ainda não conhece, né? Nem todo medicamento que é comum ele vai ser seguro na gestação, por isso que tem que se ter bastante conhecimento farmacológico, tem que se avaliar o risco e o benefício daquela prescrição, se manter atualizado e evitar orientar para que não se faça uma automedicação, né? Então é muito relevante esse assunto, muito importante falar que a gestante não pode tomar qualquer medicamento, né? Existe uma classificação de medicamentos para gestantes. Então a gente chama de A, B, C, D e X. Na categoria A, a gente tem medicamentos que podem ser utilizados de maneira segura na gestação. São muito poucos, tá? Um exemplo é o ácido fólico, para fazer essa suplementação. Na categoria B, são os medicamentos que têm baixo risco, então não tem evidência de risco em humanos, então não tem efeito teratogênico, sem evidência. Geralmente são considerados seguros. Na categoria C, já é uma categoria de maior atenção, que são medicamentos com risco potencial. Então, estudos em animais já mostraram efeitos adversos, mas não tem estudos em seres humanos, obviamente, por questões éticas, né, que não vai ter como fazer estudo em ser humano para ver se vai ter alguma alteração ou não. Na categoria D, são os medicamentos com alto risco, então já tem risco comprovado para o feto, mas pode ser utilizado em algumas situações graves, então já é um tratamento médico ali, não é relacionado tanto com a odontologia. E na categoria X, são os medicamentos já totalmente contraindicados, tá? Como aqueles que eu mostrei ali, o Rocutan e a talidomida. Essa tabela, ela mostra alguns exemplos desses medicamentos, né, para uso odontológico. Como eu disse, na categoria A, não tem nenhum medicamento, seja mais seguro. Tá? Na categoria B, a gente já tem alguns medicamentos que a gente pode utilizar, como paracetamol para controle da dor. Também alguns antibióticos, como a amoxicilina, que é um antibiótico mais comum prescrito na odontologia. Ampicilina também, penicilina, cefalosporina, que são todos da mesma classe. Tá? Também nós temos a clindamicina, tem a azitromicina, que geralmente é para pessoas com alergia, a amoxicilina, tem clovunato de potássio, que às vezes está associado à amoxicilina para aumentar o espectro de ação. Tem a lidocaína, que é um anestésico que a gente utiliza. Tem o aciclovir, que é um antiviral também, pode ser utilizado. Na C, nós temos a aspirina, temos alguns anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, naproxeno, que não podem ser prescritos. Então, esses medicamentos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente prescreve bastante na odontologia. E muitas vezes não precisa nem de receita, a gestante pode ir na farmácia comprar. Mas não pode, já são categoria C, já tem
risco de complicação, tá? Também nós temos os anti-inflamatórios mais potentes, que são os corticoides, como a betametasona, também é bem prescrita para dor. Também não pode ser prescrita de forma geral, só casos muito específicos. Na categoria D, nós temos os medicamentos de alto risco, como, por exemplo, a tetraciclina, que vai levar a alterações dentais e também pode levar a alterações ósseas. Na categoria X, nós temos os que são proibidos, como a talidomida. O ibuprofeno, como eu disse, é um anti-inflamatório. Ele pode ser utilizado em casos muito específicos, mas não no terceiro trimestre, no final da gestação, porque ele pode causar o fechamento de um ducto, que pode levar a complicações ali na gestação. Tá? Então, essa questão medicamentosa, vocês vão ver bem em detalhes na farmacologia. Então, eu só trouxe um geral ali para ter uma ideia do que pode ser prescrito ou não. Tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, de forma geral, não podem ser prescritos. Somente em alguns casos muito específicos. Né? Como eu disse anteriormente, não pode ser prescrito especialmente no terceiro trimestre. Mas, infelizmente, não precisa nem de receita para comprar. Né? A venda deles é livre. E alguns exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais nós temos a nimesulida, diclofenaco, sódico, potássico, a nimesulida, piroxicam, celecoxib, são muito prescritos na odontologia de forma geral, né? Mas eles podem alterar a função renal do feto, tá? E levar a um atraso no parto, porque eles levam a interferência na função do ducto arterioso, que é uma conexão que existe entre a artéria pulmonar e a aorta. Qual é o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais? Eles vão inibir as prostaglandinas, que são substâncias essenciais para manter a função renal do feto e para manter esse ducto arterioso, essa conexão. Né? Isso pode levar a uma alteração da função renal do feto, tá? O que vai levar a uma diminuição do líquido amniótico, aquele anexo embrionário. Né? As prostaglandinas também elas vão participar das contrações uterinas. Se eu tiver uma diminuição, se eu tiver uma redução na função das prostaglandinas por causa da prescrição do anti-inflamatório, o parto pode ser atrasado, pode causar uma inércia, não vai ter essa contração uterina. Tá? E posso ter também esse fechamento do ducto arterioso. Tá? Então, isso pode levar a um sofrimento do feto e uma hipertensão pulmonar. Tá? O risco maior, então, é na prescrição no final da gestação. Então, evita-se ao máximo durante toda a gestação. Só se houver alguma condição muito específica, tá? De maneira geral, antes desse terceiro trimestre. Por isso que, para controle da dor, o que é considerado seguro é o paracetamol, tá? A dipirona também não é indicada, também que é outro medicamento muito comumente prescrito. Por isso que essa prescrição medicamentosa é feita com cautela. Nem todo medicamento deve ser prescrito, por isso tem que se avaliar qual que é a dose, qual que é o tempo que vai ser utilizado, qual que é a concentração, por quantos dias, tudo isso é importante. Então, escolher de uma maneira adequada, fazer uma prescrição adequada, usar o mais seguro possível, mas é muito importante controlar a dor e a infecção. Sentir dor, ter infecção, para o bebê é pior do que a prescrição de um medicamento, né, sendo um medicamento seguro, tá? Porque a dor, ela vai levar ao estresse da mãe. E a infecção também pode levar a um risco sistêmico, a uma disseminação dessa infecção. Por isso que é importante tratar corretamente, né, durante a gestação. Também acontece que na amamentação é importante ter esses cuidados na prescrição. Depois que o bebê nasceu, durante a amamentação, os medicamentos, as drogas vão ser excretadas também através do leite materno, né? E também o bebê vai acabar consumindo uma parte dessa medicação que está sendo excretada pelo leite materno. Por isso que tem que ser feita uma prescrição de uma maneira bem consciente também. Por isso que, geralmente, a gente prescreve para dor o paracetamol, e em caso de alguma infecção, a amoxicilina. E é importante também orientar, no caso de necessitar dessa prescrição durante a amamentação, que se ingira o medicamento logo após a amamentação, para que quando amamentar de novo, ele já esteja
parcialmente metabolizado, né, para não ter tanta excreção via leite materno. Outro mito também é a anestesia. Muita gente acha que a gestante não pode fazer anestesia, mas pode sim. Quando for necessário, é preciso fazer anestesia, até porque a dor vai ser muito pior para a gestante e para o feto, no caso do estresse, né? Então, a anestesia ela é segura, mas a gente tem que conhecer bem a farmacologia. Não vou falar tanto dessa parte porque é mais avançada, vocês vão ter lá na farmacologia e na anestesia. Mas eu posso utilizar anestesia. Então, eu tenho alguns sais anestésicos que são mais seguros. E eu tenho que fazer a anestesia da melhor forma possível. Assim como eu disse que a radiografia tem que ser feita da maneira mais adequada possível para não ter uma repetição, a anestesia também. Então, eu não posso errar essa anestesia, ter que fazer de novo. A dose é bem controlada, tá? Então eu preciso fazer da maneira mais correta possível para que possa ser feito o procedimento da maneira mais confortável possível, né? E o melhor momento para fazer é no segundo trimestre. Se eu puder escolher o momento, né? Então a partir da semana 13 ali até o final do segundo trimestre é o momento mais seguro para a gestação. Jamais eu vou fazer um procedimento com dor sem anestesiar, porque isso vai levar a um estresse e até um sofrimento do feto. Outra questão também é o aumento do risco de lesão de cárie, que é uma coisa que muitas pessoas acreditam, mas não é verdade. Vou explicar um pouquinho mais pra frente. A cárie é uma doença infecciosa. Ela não é transmissível porque todo mundo tem as bactérias que causam cárie na boca, mas numa quantidade pequena, principalmente os streptococcus do grupo mutans. E para ter a lesão de cárie, eu preciso de biofilme. Preciso de bactéria organizada como biofilme. Então, essas bactérias elas não vão estar sozinhas. Elas vão estar organizadas e vão estar envoltas numa matriz, num EPS, para fazer essa proteção, essa nutrição, essa complexidade. Eu preciso de açúcar também. Geralmente, o açúcar vai ser a sacarose, que é o açúcar mais cariogênico, porque é o que vai baixar mais o pH. Tá? Então, eu preciso de biofilme, preciso de açúcar, preciso do dente, do substrato, e preciso do tempo. Tá? As bactérias vão metabolizar esse açúcar, vão produzir os ácidos, e esse ácido vai diminuir o pH do dente e vai causar uma desmineralização do esmalte inicialmente. E depois pode desmineralizar a dentina. Tá? A saliva é muito importante, porque ela vai ter essa capacidade de tampão, vai ajudar, vai proteger, vai ajudar a ter a remineralização. Se eu tiver pouca saliva, eu tenho menos proteção, né? Então, eu tenho uma dinâmica de desmineralização, que é a perda de minerais do dente, e eu tenho remineralização, que é essa recuperação dos minerais. Se eu tiver mais des do que re, eu tenho a doença cárie instalada. Eu tenho também que entender que é uma doença complexa, né? Então, esse esquema está mostrando ali como vários fatores vão ser importantes, como a classe social, a educação, a renda, tudo isso é importante para a pessoa ver, entender qual que é o cuidado, como é que é essa atenção, esse cuidado que a pessoa tem com a saúde, né? O conhecimento, o comportamento, o acesso ao dentista, também vai ser importante. O flúor vai ser muito importante também, porque ele vai ajudar o dente a resistir a desafios mais ácidos, né? Então ele vai favorecer a remineralização. Por isso que o tratamento da doença cárie ele é bem complexo também, porque tem que se falar sobre dieta, sobre higiene bucal, sobre acesso ao flúor e se promover saúde para a pessoa entender a complexidade da doença e reduzir a chance de ter mais cáries no futuro. Por isso que ela é uma doença multifatorial e bastante complexa. Mas a prevalência da doença cárie não aumenta na gestação. Não existe nenhuma alteração biológica, não existe nenhum enfraquecimento do dente. Então, a doença ela não aumenta só porque a paciente está grávida. Ela não é uma doença hormonal, ela é uma doença basicamente comportamental. As bactérias elas existem, mas vai depender de todas as coisas que eu falei anteriormente para se desenvolver a lesão de cárie. Uma coisa que pode acontecer é a negligência na escovação. Então, como pode acontecer náuseas, pode ser mais difícil de escovar. Algumas regiões da boca podem estar mais sensíveis. Pode ser mais difícil escovar os dentes posteriores.
Isso associado a um cansaço, a uma exaustão. Também a gestante pode escovar menos o dente do que escovava antes. Tem uma mudança ali na rotina também pela gestação, isso pode negligenciar um pouco os hábitos de higiene bucal. Se eu tenho uma diminuição na higiene bucal, eu tenho mais biofilme, mais sujeira, e eu tenho um risco maior de cárie. Também pode ter um maior número de refeições e de dietas cariogênicas. Então, a gestante pode sentir mais fome, pode ter mais desejo por alimentos doces e ter uma maior frequência na ingestão desse açúcar. Isso também, se não tiver uma higienização correta, vai aumentar o risco de doença cárie. Lembrando que a frequência do açúcar é mais importante do que a quantidade. Ou seja, se você for comer uma barra de chocolate de uma vez só, é melhor do que comer vários pedacinhos da barra de chocolate durante o dia, porque quanto maior essa frequência, mais desafios ácidos, mais frequente o dente vai estar exposto a queda de pH. Então aumenta o risco de doença cárie, se for comer várias vezes ao dia, né, esse doce sem higienizar corretamente. Não é necessário suplementar flúor nessa fase, tá? Porque o flúor ele vai proteger o dente, vai deixar o dente mais resistente à cárie, à lesão de cárie, mas esse flúor ele vem geralmente da água de abastecimento, que é uma lei nacional, e vem do creme dental fluoretado. Já é suficiente de maneira geral. Não é necessário suplementar na gestante. Essa suplementação, esses outros meios de acesso a flúor, que o dentista vai aplicar flúor no dente, no consultório, são importantes para alguns casos específicos, para alguns pacientes, de forma geral não pela gestação. Mas é claro que tem que ser avaliado caso a caso para ver se realmente precisa de uma suplementação, né? Mas de forma geral não vai precisar só porque a gestante está grávida. Então é importante que o dentista explique a importância da higiene bucal, faça essas orientações dietéticas também em relação ao consumo consciente do açúcar e fazer essa prevenção, esse acompanhamento. Dessa forma, a gente pode concluir que a gestação não aumenta diretamente a prevalência da doença cárie, não é um fator de risco, mas pode acontecer algumas mudanças comportamentais. E se tiver menos higienização, se tiver mais consumo frequente de açúcar, aí sim eu tenho um risco aumentado. Outra questão bem relevante é falar sobre gengivite. Tá? A gengivite ela é uma inflamação que está restrita à gengiva. Essa gengiva vai ficar mais vermelha, mais inchada, vai ter um edema, ela vai ficar mais sangrante, vai ter um sangramento que pode ser espontâneo ou pode ser na escovação. Ela é causada por biofilme, por placa, por sujeira que fica nessa gengiva. Tá? Não tem perda óssea associada e ela vai ser reversível. Então, com a higienização, com a limpeza que o dentista pode fazer, com o uso do fio dental, com a higienização mais caprichada, ou o uso de algum bochecho com clorexidina, por exemplo, essa gengivite vai ser curada bem rapidamente, de forma geral. Mas eu posso evoluir para a periodontite, que é uma evolução da gengivite não tratada, que ela é caracterizada pela perda óssea. Então ali eu tenho um processo mais grave. Então passou-se um tempo, geralmente meses a anos, eu evoluí essa inflamação para os tecidos de suporte do dente. Era uma inflamação que inicialmente estava restrita ao dente, à gengiva, e agora ela está nos tecidos de suporte. Caracterizada pela perda óssea, com isso o dente pode ficar mais mole. Mesmo que o dente não tenha nenhuma lesão de cárie, nenhuma fratura, ele vai ficar mais mole e tem o risco de perder esse dente. E está muito associada ao cálculo, essa placa bacteriana, esse biofilme mineralizado. Então ali já tem um dano irreversível, porque esse dente, esses tecidos destruídos, eles não vão voltar mais. Claro que existe um tratamento, esse dente não está necessariamente perdido, ele não vai ficar necessariamente mole e cair, mas tem que ser feito um tratamento periodontal ali bem feito e bem longo, né, para que esse dente possa se recuperar e ele não se perca. Então é importante diferenciar ali a gengivite da periodontite. Alguns fatores, além da higienização, também podem ser fator de risco e podem influenciar a progressão, né, da gengivite para periodontite. A higiene bucal deficiente é um fator de risco, com certeza, mas também alguns fatores sistêmicos, como
o tabagismo, a diabetes mellitus ou mellitus, alguma questão imune, então quando não tem células de defesa, e quando existe alguma alteração na imunidade também eu posso evoluir mais rápido para a periodontite, obesidade, estresse, tudo isso tem que ser levado em consideração como fator de risco para essa evolução, né? Então, na gengivite eu tenho inflamação sem perda óssea e na periodontite eu tenho inflamação, destruição e perda de osso. Mas é importante falar que a gravidez por si só ela não vai causar gengivite diretamente. Então, a gestação não cria essa doença. Ela vai ser causada por biofilme, por sujeira. Tá? Então, o que pode acontecer na gestação é um aumento na resposta inflamatória. Então, a gestação, os hormônios da gestação podem potencializar a resposta inflamatória do nosso corpo. A gengiva ela pode reagir mais intensamente à placa, à sujeira. Tá? Então, com uma quantidade pequena de biofilme, posso ter uma inflamação maior. Então, essa gengiva ela pode estar inchada, mais reativa a esse biofilme. Então, é uma queixa muito comum das gestantes. Perceber que a gengiva está sangrando muito, sentir uma dor ali superficial naquela gengiva, tá? Então, está sendo associada a questões hormonais. Então, na gestação, eu tenho um aumento da produção da progesterona e do estrogênio. Isso vai levar a uma vasodilatação, que é um aumento do calibre dos vasos, tá? E também um aumento da permeabilidade vascular, que é um aumento, uma diferenciação nessa estrutura desse vaso. Isso pode levar a um aumento da microcirculação gengival. Então, a gengiva ela vai ficar mais inchada, ela pode ficar mais avermelhada e mais sangrante. Então, essa gengivite ela é associada a uma resposta alterada dessa gengiva por questões hormonais da gestação. Também é possível ouvir esse mito de que a cada gravidez tem-se um dente perdido. Antigamente acreditava-se que o feto ele roubava o cálcio da mãe, por isso que o dente ficava mais frágil e ele quebrava ou acontecia a perda do dente. Mas isso não é verdade, tá? Não acontece. O bebê ele não vai alterar a composição dos dentes da mãe, tá? Quando acontece alguma alteração dos hábitos alimentares, então quando tem mais acesso ao açúcar, quando tem uma higiene mais prejudicada, isso pode levar a uma maior chance de desenvolver a doença cárie. E também a desenvolver a doença periodontal, com o passar do tempo, né? Essa gengivite ela pode evoluir para uma periodontite. Mas provavelmente, se houve perda de dente na gestação por periodontite, se esse dente ficou mole, se existia perda óssea, foi porque já existia isso antes da gestação em si. Então não tem a ver com a fragilidade do dente, o dente ficar mais fraco, com menos cálcio, ter alteração da composição. Não está associado. Tá? Então isso é um mito. Quando se diz que a cada gravidez se perde um dente. Isso tem a ver com os hábitos de higiene e pode estar associado também com essa doença periodontal que já existia antes da gestação. Uma lesão que pode acontecer, que é relativamente comum, é chamada de granuloma piogênico ou tumor gravídico. Ele é uma lesão benigna de origem inflamatória, então não é um câncer, não é um tumor. Ele é um crescimento reacional na gengiva, geralmente. Ele vai ter uma cor mais arroxeada ou avermelhada, pode ser único, como nessa foto, ali entre os incisivos, ou ela pode ser múltiplo. Pode ter uma superfície mais lisa ou uma superfície mais ulcerada. E ele é muito vascularizado, então ele vai sangrar facilmente ao toque. Geralmente ele aparece na gengiva, na região ali da papila interdental. Pode acontecer em qualquer dente, mas geralmente é na região anterior, então nos dentes anteriores. Por que isso vai acontecer? Semelhante à forma que acontece a gengivite. Então, eu tenho um biofilme, tem uma sujeira, tem uma placa ali naquela gengiva. E essa placa ela vai servir como uma irritação. O organismo vai entender aquilo como uma irritação. E devido a essa alteração gengival ali, por causa dos hormônios, vai acontecer também uma resposta inflamatória exagerada. Então, vai crescer essa lesão nessa gengiva,
como uma resposta inflamatória exagerada a uma placa, a uma sujeira que existia ali. Geralmente ela regride após o parto. Ela geralmente é pequena, não vai ter dor associada, só se tiver algum tipo de toque ali ou algum tipo de lesão associada, pode ter algum tipo de dor, mas geralmente ela não vai ter grande desconforto, mas ela pode ser removida durante a gestação. Né? Se tiver realmente, se ela tiver de um tamanho que esteja incomodando, se estiver causando muito desconforto, ela pode ser removida, mas tem que limpar bem esse dente, fazer esse procedimento, para que não tenha esse acúmulo de placa, porque senão ela tem uma chance de voltar, que a gente chama de recidivar. Também pode ser chamado de tumor gravídico, mas o nome mais comum é granuloma piogênico. Esse nome ele não está correto do ponto de vista patológico, porque ali não tem uma inflamação crônica, uma inflamação granulomatosa verdadeira. Então esse nome não poderia ser granuloma. E ele não forma pus. Então esse nome piogênico também está incorreto. Mas é um nome bem antigo e ele já está consolidado dessa forma, acho que a gente ainda utiliza. Então ela é uma lesão benigna, não é nenhum câncer, e ela é uma lesão comum associada a uma resposta inflamatória exacerbada por causa das condições hormonais. E ele pode ser removido, pode ser feita essa extração, essa remoção dessa lesão, ou pode ser acompanhado para que ela regrida ao final. Ali outra foto, também na região anterior. É importante também fazer uma orientação em relação a questões nutricionais. Algumas vitaminas também são importantes na formação dos dentes, como a vitamina A. Ela vai ser importante na formação do esmalte, da dentina e dos tecidos epiteliais durante a odontogênese. A vitamina D ela é muito importante para a absorção de cálcio e de fósforo, que são minerais importantes para que ocorra a mineralização do esmalte da dentina. Se eu tiver falta de vitamina D, pode acontecer uma diminuição na absorção do cálcio e um aumento nos riscos de defeito na formação do dente. Então, o cálcio e o fósforo, eles são responsáveis por formar a hidroxiapatita, que é o principal mineral que vai compor a dentina, que ele vai ser responsável pela dureza desse dente. Lembrando que o feto está em formação de dentes decíduos e de estruturas ósseas, e depois dos dentes permanentes, então é necessário esse suporte nutricional adequado. Por isso que o dentista ele pode fazer essas orientações, tá? Então, verificar, falar um pouco sobre a alimentação e falando das questões relacionadas a defeitos de desenvolvimento do dente. Essas atividades de promoção de saúde e de orientação. Eu falei anteriormente para vocês da mobilidade dental transitória por causa da relaxina, que é aquele hormônio que vai levar essa mobilidade, o dente ficar mais mole, mas que não vai ter uma perda óssea. O dente não vai ser perdido por causa disso, de maneira geral. Geralmente ele vai ser um processo reversível após o parto. Mas sobre a doença periodontal, durante a gestação, já tem estudos que mostram desfechos complexos, desfechos desfavoráveis, né? Essas complicações obstétricas, como baixo peso ao nascer e parto prematuro. Por quê? Essas bactérias que se desenvolvem na doença periodontal, nessas gengivas doentes, elas têm essa capacidade de circular pela corrente sanguínea. Então, são bactérias que só existem ali na gengiva doente, na periodontite. Não são bactérias que existem normalmente em outras regiões do corpo. Elas estão associadas à doença periodontal. E elas não vão ficar somente ali dentro da gengiva. Elas têm essa capacidade de circular pelo corpo. E elas podem levar a alterações na gestação, como o baixo peso ao nascer e o parto prematuro. Então, é uma infecção crônica, a periodontite. Ela vai aumentar a liberação de mediadores inflamatórios. E também essas bactérias, esses micro-organismos periodontopatogênicos, eles vão sair da bolsa periodontal, ali da região de perda óssea, e vão entrar na circulação, que a gente chama de bacteremia. Eles podem chegar até o feto, na placenta, no líquido amniótico. E tem estudos associando essas bactérias à pré-eclâmpsia, por causa da inflamação e de alterações no endotélio dos ossos. Então, a periodontite, essas doenças gengivais graves, elas não são doenças só locais, não são doenças só na boca, não tem efeito somente na boca. Ela é uma fonte de inflamação sistêmica crônica, então vai ter
inflamação, vai ter mediador inflamatório e pode levar a esses desfechos desfavoráveis no parto. Por isso que é muito importante orientar sobre a limpeza da boca, o tratamento, o controle da placa, o acompanhamento, orientações, educação em saúde. Tudo isso é importante para melhorar a saúde da mãe e para reduzir esses riscos sistêmicos, né? Então, é importante até antes mesmo de engravidar, quando está se planejando essa gestação, fazer um acompanhamento no dentista para evitar, para tratar essa doença periodontal se ela já está instalada, para evitar riscos ao feto. O trabalho de parto prematuro vai ser conceituado como parto antes de 37 semanas de gestação. Pode acontecer em até 20% das gestações. Ela vai ter uma causa multifatorial, que pode causar problemas respiratórios, baixo desenvolvimento e complicações neurológicas no feto. Ela pode ser causada, então, por infecções, por doenças sistêmicas. E a doença periodontal ela pode contribuir. Ela é um fator que já está sendo associado em estudos ao risco de parto prematuro. Então, pessoas gestantes com doença periodontal, com gengivas doentes, com bactérias de doença periodontal, têm um risco aumentado de parto prematuro. Também o baixo peso ao nascer, que é um peso inferior a 2,5 kg. Isso pode levar também a dificuldades de respiração do feto, infecções, atraso no desenvolvimento e a risco maior de doenças crônicas. Então, a periodontite, a inflamação profunda da gengiva, aumenta mediadores inflamatórios, pode levar a contrações uterinas, estimular e interferir no crescimento fetal. Então, é importante lembrar, né, que a doença periodontal ela causa essa inflamação sistêmica, altera esse ambiente gestacional e é fator de risco obstétrico. Por isso é muito importante o dentista na equipe multidisciplinar que vai tratar essa gestante, né, para evitar doenças periodontais e para tratar quando elas estão presentes. Esse estudo é uma revisão sistemática. Então, é um estudo que analisou muitos outros estudos, analisou estudos semelhantes para ter uma conclusão mais clara, né? E mostrou que existe uma correlação entre doença periodontal e baixo peso ao nascer. Então, existem evidências científicas que realmente acontece essa associação, tá? Por quê? Por causa da inflamação sistêmica, liberadores de inflamação podem induzir contrações uterinas e antecipar o parto. Essas bactérias não vão ficar somente ali na gengiva, na boca, vão para a corrente sanguínea. Podem atingir a placenta, líquido amniótico. Por isso a gente pode acontecer esses desvios, esses desfechos desfavoráveis. Tá? Então é importante diagnosticar essa doença periodontal, tratar, prevenir para reduzir esse risco sistêmico. Outro estudo em animais mostrou que existe uma relação entre a Porphyromonas gingivalis, que é uma bactéria importante na doença periodontal, com o baixo peso ao nascer em ratos. Tá? Então, esse estudo foi feito nesses animais, foram induzidas as infecções periodontais com a Porphyromonas gingivalis e ela tem uma alta capacidade inflamatória, né? Isso levou ao baixo peso ao nascer e ao parto prematuro. O que pode ter, como é que pode se explicar essa associação? Então, essa resposta inflamatória sistêmica, ativação de mediadores de inflamatórios que alteraram a placenta e o desenvolvimento fetal. Tá? Então, é um estudo em animal, mas é muito parecido com a fisiologia humana. Então, eu trouxe esses dois tipos de estudo: a revisão sistemática, mostrando a associação, e um estudo em animal, mostrando esse mecanismo causal. Ali é só complementando a explicação. Então, a Porphyromonas gingivalis, que é essa bactéria periodontopatogênica que só existe em gengiva doente, aumentou a inflamação. E isso foi associada a danos placentários.
Doença muito relevante é a sífilis. No exame de pré-natal, nos exames de sangue de pré-natal, com certeza vai ter a avaliação da doença sífilis. Ela é uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria espiroqueta chamada Treponema pallidum. Ela vai ter 3 estágios clássicos. Ela pode ser primária, secundária ou terciária. E tem uma transmissão que ela é sexual, mas também é vertical, de mãe para filho. Quando eu falo vertical, já se entende que é durante a gestação, podendo causar a sífilis congênita, que é a doença sífilis do bebê já quando ele nasce. O estágio primário da sífilis é chamado de cancro duro, uma lesão que não tem dor. Ela vai estar associada na região de infecção, então região genital e também pode estar na boca. Depois ela vai entrar em latência, que é esse período que ela vai desaparecer. Ela vai continuar no corpo, mas ela não vai ter nenhuma lesão visível. Depois ela vai evoluir para o segundo estágio, que é o secundário. Vai ter lesões mais disseminadas, vai ter uma alta carga bacteriana e pode ter manifestações orais também. Ali no caso é uma lesão de sífilis em língua. Geralmente o diagnóstico é nesse estágio, porque na sífilis primária, como não tem dor e como tem regressão espontânea, geralmente as pessoas não vão procurar tratamento médico, não vão procurar o atendimento. Vão procurar geralmente na sífilis secundária. Então, geralmente ali é feito o tratamento. E ali é conseguido uma cura. Né? Mas se a pessoa não procurar na sífilis secundária, ela vai entrar em latência de novo. Pode ficar meses a anos em latência. E retornar com sífilis terciária. Então, o último estágio, terceiro estágio, onde vai ter um comprometimento sistêmico maior, podendo causar lesões mais graves, como sífilis no sistema nervoso, no cérebro, chamado de neurosífilis, ou sífilis no sistema cardiovascular, então alterações mais graves. É muito importante porque existe essa transmissão vertical, como eu disse, que pode levar a aborto, a malformações no feto, parto prematuro, nascimento de bebês com baixo peso e até a morte do feto. O diagnóstico é feito por exames de sangue, né? Pode ser um teste rápido, pode ser um exame mais específico, como por exemplo o VDRL e o FTABS. E o tratamento é feito com antibiótico, então a penicilina injetável. São feitas algumas injeções, geralmente uma vez por semana, essa injeção. Podem ter lesões orais, né, como eu estou mostrando na foto. Então o dentista ele pode suspeitar dessa lesão, porque pode ser inicialmente só na boca, ou ele pode também encaminhar para fazer um diagnóstico dessa lesão e vai poder também acompanhar esse tratamento, essa regressão dessas lesões. Mais específico agora de cada fase. A sífilis primária vai ser o cancro duro, não tem dor, então geralmente não tem diagnóstico nessa fase, até porque depois de algumas semanas ela regride, de maneira geral. Tá? Então é uma úlcera com bordos endurecidos. Pode aparecer na boca, no lábio ou na região genital. Vai ser onde teve o contato ali com a bactéria, onde aconteceu a transmissão. Depois ela entra no estágio de latência. E depois ela vai evoluir para a sífilis secundária. Então eu tenho uma disseminação sistêmica, posso ter um racho cutâneo, que são erupções cutâneas, manchas vermelhas ou marrons na pele, lesões ou condilomas, tá? Posso ter lesões verrucosas, posso ter em boca também. E ela vai estar em uma fase de alta transmissão, né? Ou alta infectividade. Se não houver tratamento, ela pode evoluir para a sífilis terciária. Geralmente, os tratamentos, os diagnósticos são feitos na sífilis secundária, porque já vai ser uma lesão maior, já vai chamar mais atenção. Então, geralmente, nesse momento, a pessoa vai buscar um atendimento médico ou odontológico, se tiver alguma lesão em boca. Mas se não houver um tratamento, ela vai regredir novamente, vai entrar em latência e pode evoluir para a sífilis terciária. Então ela aparece anos ou décadas após a infecção inicial, fica muito tempo em latência, bem como sífilis terciária, que é a última fase, ou sífilis tardia, que é a fase mais grave. Tá? Então pode dar neurosífilis, pode dar regiões chamadas de goma, lesões mais destrutivas, pode alterar e causar doença no sistema cardiovascular, então é um estágio bem mais grave. Tá? Nesse período de latência, entre as fases, né, entre sífilis primária, secundária e terciária, não tem
sintomas, tá? Se for realizado um exame, vai dar positivo, mas não tem nenhum tipo de sintoma, tá? Pode acontecer algum grau de transmissão, mas quando tem uma lesão, esse risco de contágio de transmissão é muito mais grave, né? Então, o dentista pode ajudar a diagnosticar e também observar a regressão dessas lesões após o início do tratamento, essas lesões em boca. A sífilis congênita, então, vai ser a transmissão materno-fetal ou transmissão vertical. Ocorre principalmente quando a mãe está na sífilis primária ou na sífilis secundária, quando essas lesões estão ativas porque tem uma carga bacteriana mais alta. Então, essa lesão, essa doença pode levar a um aborto, ou o feto nascer morto, ou a malformações congênitas. Existe a sífilis no recém-nascido, que é essa sífilis congênita, que ela vai ter geralmente uma tríade, chamada de tríade de Hutchinson, que ela vai ser composta por 3 características comuns. A primeira delas é a ceratite intersticial, que é uma inflamação no olho, na córnea, que pode levar à cegueira, à perda visual. Também a surdez, por causa do comprometimento do nervo auditivo, e também aos dentes de Hutchinson, que são incisivos no formato de chave de fenda, e os molares em amora, que eu vou mostrar mais para frente as fotos. Então, eu posso ter alterações anatômicas nos dentes dos bebês que nasceram com sífilis congênita. Então, eles adquiriram da mãe que tinha sífilis durante a gestação. Por isso que é um exame muito importante diagnosticar logo no início para fazer um tratamento eficaz dessa sífilis. Essas imagens mostram, então, os dentes de Hutchinson, que são as alterações na anatomia dental de bebês, de crianças que nasceram com sífilis. Então, essa sífilis foi adquirida por transmissão vertical da mãe na gestação. Uma característica é a presença dos molares em amora, também chamados de molares de Moon ou de Fournier, que são alterações anatômicas em que a coroa está com um formato mais irregular, mais bolhoso, lembrando até uma amora, mais comum dos primeiros molares. E os incisivos de Hutchinson também, que tem esse formato alterado, como se fosse uma chave de fenda, são mais estreitos na borda incisal. Isso acontece porque a bactéria da sífilis, ela causou alteração na odontogênese, na melogênese, na dentinogênese. E vai estar associado também com outras características da tríade, que é a ceratite intersticial, que eu comentei anteriormente, relacionada aos olhos e à surdez. Claro que essas alterações anatômicas, comparado com outros problemas que podem acontecer pela sífilis congênita, são até menos relevantes, tá? Mas é interessante para contextualizar aqui com a odontologia. Mais imagens ali dessa alteração. Em relação ao momento do tratamento. O melhor momento para fazer o tratamento odontológico é no segundo trimestre. No primeiro trimestre tem aquelas alterações que eu comentei anteriormente, então é risco maior de enjoo, de vômitos, é o período em que os órgãos estarão se formando, tá? Então tem uma maior vulnerabilidade. Então a gente faz procedimentos só de urgência. Então se houver uma dor, se tiver algum procedimento urgente para fazer, pode ser feito em qualquer momento da gestação. Posso anestesiar também em qualquer momento da gestação, mas se eu puder escolher, o melhor momento é o segundo trimestre, tá? Porque ele é mais seguro, tem menor risco para o feto, os órgãos já estão formados, a gestante ela vai estar mais confortável, né? Então eu posso fazer procedimentos mais eletivos, posso fazer uma limpeza, posso fazer algum tipo de restauração. Se eu puder deixar para o segundo trimestre, depois da 13ª semana, é o ideal, tá? Mas procedimentos de urgência podem ser feitos em qualquer momento. Lembrando que ter dor, ter infecção é pior, tanto para a mãe quanto para o feto. Com dor, a gestante vai estar com mais estresse, vai liberar mais hormônios relacionados ao estresse. Se tiver infecção, vai ter risco maior de infecção também para o feto. Então a gente sempre tem que tratar essas situações de urgência em qualquer momento. Mas coisas marcadas, coisas eletivas, a gente deixa para fazer no segundo trimestre.
O terceiro não é o melhor por causa do desconforto, né? Pela posição da cadeira que eu comentei, pelo risco de compressão na veia cava. E como a barriga já vai estar maior, também tem essa questão do desconforto durante o atendimento. Então a gente tenta sempre fazer sessões curtas, não faz muitos procedimentos de uma vez só, para ficar menos estressante. Ajustar bem a posição da cadeira, às vezes eu não consigo deitar tanto, como a gente geralmente faz com os outros pacientes. Então tentar pensar assim no conforto da paciente. Então, o que é mais importante é lembrar que a gente pode fazer qualquer tratamento de urgência a qualquer momento, mas os tratamentos agendados é o melhor no segundo trimestre. Então, eu preciso planejar esse atendimento, reduzir o estresse, ver quais medicamentos eu posso prescrever, então fazer sempre essa prescrição segura e dar o melhor conforto possível, né, para a paciente. Se eu precisar fazer um raio-x necessariamente, vou tentar fazer no segundo trimestre, vou explicar que precisa fazer, vou fazer só o que for necessário, vou usar o equipamento mais moderno que tiver para não expor tanta radiação. Vai ser utilizado o avental de chumbo, vai ser feito também a utilização do protetor de tireoide. Tudo isso vai ser importante para fazer o tratamento correto, né? Se for necessário, posso fazer. O melhor momento é o segundo trimestre. Por quê? A manutenção da dor, ela é muito prejudicial para o bebê. Tá? Então, se eu tiver infecção, eu vou ter uma inflamação e posso ter uma infecção sistêmica. E a gestante muitas vezes tem medo da anestesia, da prescrição medicamentosa, de prejudicar o bebê. Então a gente tem que explicar isso, né? Explicar, falar que é realmente importante, que a prevenção é importante, falar da questão gengival, das doenças gengivais, como pode ser perigoso, como pode levar a desfechos importantes. Tá? E por isso que é importante trabalhar em equipe, né? Conhecer o médico que vai fazer o pré-natal, o enfermeiro. Então no SUS a gente consegue ter esse contato mais próximo. Mas para quem for trabalhar no particular também é importante trocar informações às vezes com o médico para entender essa gestação, se é uma gestação de risco, se é uma gestação mais tranquila, a gente tem que ter esse contato, né? Se o dentista estiver trabalhando sozinho no consultório. Às vezes existem clínicas multidisciplinares que tem um médico e dentista no mesmo ambiente, né? Clínica particular que tem isso, também é mais fácil de ter esse contato. Mas se não, é importante estabelecer esse contato com essa equipe que faz o pré-natal, né? Para fazer um atendimento mais seguro e mais integrado. E o tratamento da urgência, como eu disse, pode ser feito em qualquer momento. E o eletivo a gente deixa para fazer no segundo trimestre, se for possível. Também é importante orientar esses mitos, né? Como a questão do raio-x, da anestesia, da perda de cálcio, que ainda é uma coisa que muita gente acredita, falar que não é verdade, que o bebê, entre aspas, rouba o cálcio da mãe. E fazer esse controle da placa, fazer essa limpeza, né? Orientar a escovação, orientar o fio dental, entender um pouco da dieta dessa paciente para ver se não está com uma dieta muito cariogênica, para prevenir cárie, para prevenir gengivite. Tudo isso vai ser importante, tá? Se puder planejar uma limpeza, deixe para fazer na semana 13, na semana 15, que são momentos mais seguros e mais confortáveis. Essas complicações gestacionais que eu falei anteriormente, elas podem alterar questões hormonais, podem diminuir a resposta do sistema imune e podem levar a um maior risco de infecções, tá? Uma maior susceptibilidade a infecções. Também pode alterar a cicatrização. Esse processo inflamatório ele altera os vasos e pode levar a uma cicatrização mais lenta, se for feito com procedimento cirúrgico, como extrair um dente, por exemplo. Também pode levar a uma maior tendência a sangramento, uma hemorragia. Tá? Então, esses hormônios vão aumentar a vascularização da gengiva, vão aumentar a permeabilidade dos vasos. Ela pode ficar mais sangrante, pode ter um pouquinho mais de sangramento ou até um sangramento mais acentuado, uma hemorragia. Por isso que é importante, antes de qualquer planejamento, avaliar essa condição sistêmica, saber em qual momento que a gestante está, qual é a semana da gestação. Geralmente a gente não fala, os médicos, os enfermeiros, eles não falam tanto trimestre. Como é um evento mais complexo
eles acabam classificando por semana mesmo, né? Então, saber qual é a semana da gestação, saber se existe alguma doença, alguma comorbidade, se a gestante está tomando algum medicamento, se está sendo feita alguma suplementação, se é uma gravidez de risco ou se não é, para poder fazer um tratamento adequado, que seja seguro para a mãe e para o feto. Em relação ao tratamento odontológico no SUS, a odontologia faz parte desse cuidado integral sempre, né? Então, é feita essa consulta de pré-natal odontológico. É necessário, o SUS cobra que seja feito o atendimento das gestantes. Então, toda gestante que está fazendo seu pré-natal no posto de saúde, ela tem que passar pelo dentista para fazer a avaliação e procedimentos que sejam importantes, especialmente a limpeza, né? Diagnóstico de lesão de cárie, tudo isso. Então, faz parte do pré-natal. Então, essa saúde bucal está, com certeza, integrada à saúde geral. Já falei para vocês que todo o impacto, principalmente que a doença periodontal, as doenças gengivais podem ter na gestação. Então, o dentista ele vai fazer a prevenção, vai orientar, vai, se for necessário, aplicar a flúor para deixar o dente mais resistente à cárie, vai orientar a higiene, vai fazer tratamento de alguma doença instalada, vai fazer diagnóstico precoce de cárie, de gengivite, de periodontite. Existe um agendamento prioritário, né? Então a gestante ela tem prioridade para agendar essa consulta, seja para o médico, seja para o dentista. Ela não pode esperar, ela não pode passar por um agendamento igual dos outros pacientes. Ela tem um agendamento prioritário, tanto para essas consultas, para ter acesso a essas consultas, mas também para fazer os exames que são importantes. Tá? Esse acompanhamento, essa prioridade, ela vai reduzir os riscos locais e sistêmicos. Também é necessário essa inserção do dentista na equipe multidisciplinar, como eu falei, seja posto de saúde, seja consultório particular, que o dentista está sozinho, ou seja uma clínica multidisciplinar particular, é necessário a integração do dentista com a equipe. Tá? Então, falar com o médico, com o enfermeiro, para poder entender melhor, conhecer melhor essa gestante, para fazer um atendimento mais seguro e mais completo. Existem também os grupos de gestantes, que são estratégias de promoção de saúde. Então, são encontros com as gestantes do posto de saúde. Então, é um grupo de gestantes. Geralmente, a gente faz esse grupo uma vez por mês ou a cada 2 semanas para fazer essas atividades de educação e saúde, promoção de saúde, orientações de dieta, falar sobre mitos, tá? Para educar, para conversar, para trocar experiência, para conversar com os profissionais. Então, cada semana vem um profissional para conversar sobre questões relacionadas à gestação. Um dia vem o dentista, outro dia vem o médico, outro dia vem o nutricionista, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um psicólogo. Então todo mundo vai unir, vai conversar, vai fazer uma união de saberes ali para falar e dar apoio para essa gestante. Então é onde a gestante pode tirar dúvidas, vai se sentir integrada. Existe hoje todo um atendimento humanizado, ela tem o direito de conhecer a maternidade que ela escolheu, tá? Para ter um vínculo e um atendimento humanizado. Eu trouxe essa foto, mas não é no sentido de julgar, né? Mas de dizer que a transmissão de hábitos ela é quase genética. Por quê? Os pais eles vão passar os hábitos de higiene para os filhos, né? Especialmente da higiene bucal. Então a criança ela vai aprender com os pais ou com os cuidadores sobre higiene bucal, sobre alimentação, sobre rotina, através das orientações ou através do exemplo dos pais. Então esse comportamento ele é aprendido. Então é importante que haja essa orientação, que o dentista faça essa orientação. Então ali, no caso, é a boca da mãe e a boca da criança. A gente vê que geralmente é muito parecido. Se a mãe tem uma boca saudável, a criança também vai ter. Se é o contrário, também vai acontecer isso. Porque os hábitos, a alimentação, é tudo muito parecido, tá? Também eu não pode transmitir essas bactérias cariogênicas para a criança. Todo mundo tem bactérias Streptococcus do grupo mutans na boca. A criança também vai ter, só que ela vai ter um período para adquirir essas bactérias, né? Então eu não posso injetar essas bactérias no bebê ou na criança. Por isso que não pode assoprar comida, não pode compartilhar talher, não pode dar selinho na criança, ter esse compartilhamento de saliva, porque isso vai levar a uma contaminação, a uma introdução de bactérias na boca dessa criança.
isso pode levar ao risco de doença cárie. Tá? Apesar de ser uma doença multifatorial, complexa, se eu inserir mais bactéria dentro do sistema imune ali da criança, tem o risco aumentado, sim. Tá? Isso pode levar também a desenvolvimento da lesão de cárie, especialmente quando a criança tem esse padrão de má higiene, de dieta rica com açúcar, que ela vai aprender isso com os pais. Tá? Então, é fundamental o dentista orientar os pais, né, as gestantes, fazer esse pré-natal odontológico e fazer essas atividades de promoção de saúde para melhorar esses hábitos comportamentais e ter mudanças de higiene no sentido de promover mais saúde. Como conclusão, o atendimento odontológico ele é essencial na gestação para garantir a saúde bucal não só da gestante, mas também do bebê e evitar prevenir complicações que possam afetar o bem-estar da gestante e do bebê. Então, não é uma consideração opcional o dentista no pré-natal, é obrigatório, tá? Para prevenir essas infecções e complicações sistêmicas. O dentista, então, ele tem que estar seguro, atualizado, consciente, saber quais são os riscos, saber o que pode ser feito, qual que é o melhor tratamento, quais que são as melhores indicações, saber quais medicamentos ele pode prescrever, fornecer um tratamento seguro, um tratamento individualizado, saber qual é a semana da gestação, saber qual é a saúde, como está a saúde sistêmica dessa gestante, se ela fez o pré-natal corretamente, se ela não está negligenciando esse pré-natal, quais são os riscos, quais são os benefícios dos tratamentos, explicar cada tratamento, se tiver que fazer uma radiografia, explicar que é seguro, explicar que vai ser feito uma radiografia só ou duas, se for necessário, uma quantidade pequena, reduzida, que não vai fazer mal nenhum. Tá? Então, é importante fazer toda essa orientação para deixar a paciente mais segura. E nessa aula eu falei com vocês sobre os medicamentos, falei sobre as doenças bucais e seu impacto sistêmico, como inflamação crônica, falei sobre a modificação do organismo na gestação e como o dentista é fundamental na prevenção e para cuidar, para fazer o tratamento das doenças bucais. É isso que eu planejei conversar com vocês. Se tiverem dúvidas, a gente conversa na próxima aula para ficar mais claro e para elucidar. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Tchau.